Olá, Olá, boa noite. boa noite, Tá Janice. bom, pastora? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo. Esperar só um pouquinho o pessoal entrar aí, Tá joia. né? Como é que foi seu dia hoje? Muito abençoado. Amém. A Madeline já tá mais calma. Tá no quintal. A Madeline é nossa queridinha de estimação. Tem um bichinho muito bom em casa. Faz a gente aliviar um pouco as tensões, né? Verdade. Além de alegrar a vida da gente, né? Alegra demais, né? É muito bom. E hoje nós vamos ter conteúdo muito bom. Nós vamos A minha começar. filha tá mandando mensagem aqui, porque a Madeline é da Júlia, né? Ah, Ela já tá mandando mensagem, coitada. Eu vi que ela tá. Que você mandou ela pra fora. todinho dela. Mas vai ser só por um tempinho. Só até terminar a live. É Aí ela isso volta. aí. Aí depois ela vai receber o carinho que ela merece para compensar o tempo que ela ficou do lado de fora, né? Verdade. Então, hoje nós vamos começar um conteúdo novo, né? Das 40 chaves. Tem muita coisa boa para acontecer. É possível que a gente faça 2 lives por semana, né, pastora? Sim, Nós vamos estudar essas possibilidades aí para poder passar o conteúdo mais rápido para quem quer a transformação mais rápida, né? verdade. É isso Verdade. aí. É. Quer começar? Ah, pode começar. Vai esperar mais alguns minutos. Vamos começar, né? Boa noite para você. Vou pedir para você mandar o foguetinho aí para umas 5 pessoas que você queira que assista a live junto conosco. Uma pessoa que você goste, que queira que continue com você para unir as forças, que você queira ver a transformação na vida dessa pessoa também. Apertar o coraçãozinho aí para curtir a gente, para ajudar a gente a transbordar na vida de outras pessoas, né? Eu tô aqui hoje com a pastora Lídia. Nós vamos falar hoje sobre a primeira chave, que é a criatividade e disrupção. Tudo que nós formos falar aqui, nós vamos estar pautados e alicerçados na palavra de Deus. Então, alguns pontos nós vamos parar. A pastora vai ler a parte que está escrito na Bíblia e ela vai explicar para a gente, para poder a gente ter segurança de tudo que a gente está falando. Porque tudo que a gente for fazer, se tiver na Bíblia, se tiver alicerçado na palavra de Deus, com certeza a gente vai estar fazendo o que é certo e no caminho certo, né, pastora? Verdade. Então hoje nós vamos falar sobre criatividade e disrupção. Na verdade, nós somos seres criativos, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Só que quando a gente nasce e a gente começa a crescer, a gente entra com um monte de bloqueio. E na palavra de Deus, a primeira coisa que ele fala é que nós somos imagem e semelhança de Deus, né, pastora? Sim. Tá Você lá em pode ver Gênesis. isso, você vê essa parte pra gente, fazendo favor? Sim. Então, Gênesis 1:27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem e semelhança. Então, Uhum. somos imagem do Criador. E se o Criador é o ser mais criativo do universo, pois foi ele quem formou todo mundo usando apenas a palavra, o poder da palavra, nós herdamos, nós temos em nossa essência a criatividade. Essa chave que estamos falando hoje. E como você disse, nós nascemos com a criatividade, mas no decorrer da vida a gente vai sendo bloqueado. A gente vê que criança é muito criativa, né? O tempo todo eles são criativos nas brincadeiras, na fala, e nós adultos podamos as crianças. Uhum. Então hoje somos adultos que fomos podados lá no passado, e essa poda ela bloqueia, causa bloqueios. E por causa disso estamos aqui, para desbloquear o que foi bloqueado.
Um exemplo prático, meu irmão uma vez ele ganhou uma fantasia do Super-Homem. Aí ele subiu no sofá, ele com a fantasia, ele ia pular, falou assim que ele queria voar. Aí mãe, mais que depressa, falou que não, meu filho, você vai cair daí. Ou seja, já começou ali o bloqueio desde pequeno. Quer dizer, Sim. ele tinha a imaginação de que ele podia voar, que ele podia fazer muito mais do que ele estava fazendo. Aí automaticamente, por proteção, ele foi podado. Exatamente. Então, isso acontece conosco o tempo todo, desde pequeno. E para a gente ser criativo, a gente tem que voltar a ser criança. A gente tem que ser ridículo, sair do nosso tempo. Ou quem vive no tempo presente, ele só desvenda o que está acontecendo. Então, assim, você tem que fazer diferente, pensar diferente. Às vezes você pensa uma coisa e fala assim, eu só propriamente falo com você, fala assim, nossa, deixa de ser ridículo. Mas é no ridículo que a coisa acontece, porque você pensa uma coisa, aí você desiste daquilo porque ninguém faz, e aí você não cria nada, só faz o que todo mundo faz, repete o que todo mundo faz. Então a gente tem que voltar a essa essência nossa de ser criativo, de voltar a ser criança, de sair do normal, né? Mas Exatamente. para que isso aconteça, a gente precisa de praticar o TPC. O que é o TPC? A gente tem que ter a teoria, a prática e a constância. Se você sabe que você precisa de pensar diferente para você fazer coisas diferentes e ter resultados diferentes, isso tem que ser uma constância em você diariamente. Não basta só você assistir uma live ou ler um livro, assistir um filme e não mudar nada com aquilo que você aprendeu. Você tem que tirar a essência daquilo e botar em prática para as coisas acontecerem. Você tem que ter a constância para poder mudar. Senão, não vai mudar nada, vai ser só obesidade cerebral. Ser criativo é pensar diferente, é você começar... E aí você vai ter resultado diferente porque você começa a pensar diferente, você começa a ver coisas diferentes, você começa a ampliar a sua mente, né? E você não pode ter vergonha de ser diferente, porque quando a gente faz alguma coisa diferente, a gente sai do normal, o que que acontece? As pessoas ficam olhando pra gente com um olhar diferente, aí a gente fala assim, nossa, o que que eu tô fazendo? Aí você começa, será que eu tô com... Será que minha roupa tá certa? Será que meu cabelo tá certo? Será que eu tenho alguma coisa errada em mim? Mas na verdade não, é porque você começa a se destacar, porque você não tá fazendo o que todo mundo faz. Então as pessoas começam a te olhar e falam assim, o que que aquela pessoa tá fazendo diferente? Que ela tá conseguindo algumas coisas que a gente não tá conseguindo. Aí você começa a ser até espelho para outras pessoas, para elas quererem ver o que está acontecendo, o que você está fazendo, para querer fazer também, né, pastora? Sim. O ridículo, na verdade, ele está fora do tempo, né? Ou você está no passado, ou você está no futuro. Se você pegar uma roupa diferente sua aí, que já tempos passados, você pegar uma roupa e vestir, sair na roupa, a pessoa fala assim, nossa, mas que coisa ridícula. Aí você fala assim, poxa, eu tô fazendo... Mas ninguém tem coragem de fazer isso. Mas, na verdade, é o que a gente deveria fazer. Sair da caixinha para a gente poder ampliar a mente. Ninguém cria ou inventa nada. Tudo já foi criado. Nós só temos que acessar isso. E aí, lá em Salomão, fala sobre isso, que você vai mostrar isso para a gente agora, né, pastora? Então, Salomão fala que todas as coisas já foram criadas, estão debaixo do céu. Se todas as coisas estão debaixo do céu, é porque todas as coisas já estão aqui na terra onde nós habitamos. Mais uma vez, é necessário a gente ter acesso. E como que a gente tem acesso? A palavra de Deus diz, pedi e recebereis. Ao que bate, abrir-se-lhe-á. E lá em Jeremias ainda fala... que nós seremos surpreendidos por Deus, porque Deus tem grandes coisas que ainda não foram reveladas. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir essa revelação de Deus, seja ela na criatividade ou qualquer outro tipo de chave, né? E a gente tem que ver ainda que em Romanos 12, 2 fala assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós não podemos nos conformar com o que a gente já tem. A gente tem que pedir a renovação da mente, porque através dessa renovação é que a gente vai experimentar o que Deus tem para nós. E lembrando, Deus fala,
a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sim, a primeira coisa que a gente tem que fazer para a coisa acontecer é a gente tem que mudar a mente da gente que a gente não pode. A gente tem que confiar. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou perfeição. Eu posso. Então, a primeira coisa é a gente mudar o mindset da gente de acreditar que a gente pode, né? E depois, se tudo já foi inventado, se tudo já foi criado, eu tenho acesso, eu tenho que baixar esses downloads. Mas eu só consigo fazer isso a partir do momento que eu busco o conhecimento da palavra, que eu tenho confiança que eu tenho o amor de Deus, né? Eu tenho confiança de que eu posso e eu vou buscar conhecimento para isso. Porque também as coisas não acontecem do dia para a noite. Quanto mais conhecimento você busca, mais você abre a sua mente e você vê que as coisas vão fluindo porque você está buscando conhecimento, né? Tudo é atividade e prática. É o bote. É um lado para estudo e o outro para prática. Estudo e prático, estudo e prático. Se você andar só com o lado do remo, você vai ficar girando e não vai saindo do lugar. E aí, se você usa os dois, você vai saindo do lugar. Ensino e prática. Ensino e prática. Aí a coisa vai acontecer, você vai criar, as coisas vão acontecendo, você vai mudar o seu ambiente e as coisas ao redor vão mudando. Porque às vezes a gente quer que o outro mude e a gente não muda. Na verdade, a gente tem que mudar para o outro mudar. A gente consegue enxergar a vida diferente depois que a gente muda, né, pastora? A palavra de Deus diz assim que assim como você pensa, você é. Então, o nosso pensamento, ele nos faz como nós somos. Nós temos que ter um pensamento a nosso respeito, um pensamento bom, um pensamento que condiz com a vontade de Deus. E nós somos importantes para Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro, Ele nos ama desde o ventre da nossa mãe. Nós só nascemos porque nós temos um propósito. Estamos aqui para isso. Então, a gente tem que pensar como nós somos, a gente tem que conhecer nossa identidade. A partir do momento que você começa a ter bons pensamentos ao seu próprio respeito, aí você vai avançar, você vai crescer. Porque se você ficar pensando que você é um coitadinho, que você é infeliz, assim você será. Tem uma parte na palavra de Deus que fala, seja forte e corajoso. Qual que é essa parte? É Josué, capítulo 1, versículo 9. Deus fala para Josué assim, não te enviei eu, seja forte e corajoso, tem de bom ânimo. Então, Deus, quando mandou que Josué entrasse na terra prometida, ele deu essa palavra para ele. E essa palavra a gente pode agarrar para nós e trazer para a nossa vida. E tomarmos isso, né, como preceito. Sou forte, sou corajoso. Isso. E, na verdade, assim, facilidade não vai ter para ninguém. Não. Nem para Jesus, nem para gente. O que a gente vai ter é segurança e força de que Deus nos ama, que Deus está conosco e a gente tem que avançar, né? O maior exemplo disso é a história da águia. A águia é uma ave que ela é diferenciada, ela tem vida útil 70 anos. Mas quando ela chega aos 40 anos de idade, o bico dela já está envergado, ela não consegue mais se alimentar direito, as unhas já estão moles, as penas, as asas estão pesadas porque as penas já envelheceram bastante. Aí ela tem duas opções. Ou ela morre, ou ela vai fazer uma renovação para ela alcançar mais 30 anos da vida dela. O que ela faz? Ela sobrevoa para um local bem alto, um cume alto. Ela procura um ninho de passarinho ali que esteja bem próximo para ela poder se alimentar no período que ela vai ficar 150 dias para fazer essa renovação. Ela vai chegar até esse local, onde ela vê que ela está em segurança. Ela vai pegar o bico dela e vai bater nessa parede onde ela estiver, nessa montanha, até ela quebrar o bico. Depois que ela quebrar o bico, ela espera esse bico crescer. Aí depois que o bico cresce, ela vai arrancar as unhas da perninha dela para a unha crescer de novo. E depois que a unha crescer, ela vai arrancar todas as penas velhas dela. Imagina a dor, o sofrimento. Porque toda renovação causa uma dor na gente. Para todo bônus
tem um ônus, né? Para todo o crescimento que a gente tem um aprendizado. Aí o que ela faz? Ela arranca todas as penas dela, para as penas nascerem de novo, para depois de 150 dias ela estar preparada para ela voar e ter mais 30 anos de vida. Assim somos nós. A partir do momento que a gente acredita na gente, que a gente é forte, que a gente é corajoso, a gente tem que ir para frente. Independente se a pessoa fala assim, ah, você não pode fazer isso, ah, você não deve fazer isso, porque isso não é legal. Se você está fazendo tudo baseado na palavra de Deus, você não está fazendo nada de errado. Seja forte, seja valente, seja corajoso. Acredite em você, vá em frente, vá para cima, Deus é contigo e vai dar tudo certo. No meio do caminho vai acontecer problemas? Vai. Mas você vai vencer, você vai aprender. E é dessa forma que você tem que ser. Você tem que ser criativo para você achar alternativas para as coisas acontecerem. Porque se você ficar fazendo as mesmas coisas, você não vai ter nem os mesmos resultados mais, porque a vida evolui muito rápido. Insanidade é você fazer as mesmas coisas e querer os mesmos resultados. Então você tem que fazer coisas diferentes para você ter resultado diferente. Né, pastora? Sim. Saudações, João Pedro. Estou vendo um grande amigo aqui que mora lá em Richmond. Seja bem-vindo. Saudades. Então, a gente podia falar mais de exemplos, assim, na prática, porque nós, como mulheres, principalmente mulheres casadas, a gente tem que ter muita criatividade, né? Criatividade na cama, mesa e banho. Hoje em dia, com tudo caro, então a gente tem que ir no supermercado e ser criativa para não sair do orçamento. Você tem que estar substituindo produtos que você usaria uma coisa, você coloca outra. Então, o tempo todo nós somos criativas, principalmente as mulheres. Não estou menosprezando os homens, não. Graças a Deus pela vida dos homens, que são os cabeças da casa. Mas nós, mulheres, temos essa característica mais aflorada. E... Beijo, João Pedro. E se os homens não têm muito aflorado, eles têm que buscar. Porque se a palavra diz que ao que pede, recebeis, é só buscar, já está tudo aqui, né? E é uma chave importantíssima para a gente alcançar o sucesso na vida. Sim. Porque a criatividade quer dizer cria ativa. Tem a cria passiva e a cria ativa. O que nós somos? Nós somos passivos ou ativos? O que nós temos criados? A gente tem que ter esse pensamento, fazer uma autoanálise, né? Nós estamos criando só expectativas, nós estamos criando fobias nos nossos filhos, o que nós estamos criando? A gente tem que saber, a gente tem que criar alguma coisa. Eu tenho um grande exemplo de criatividade na minha casa, que é minha mãe. Você falou aí, minha mãe é costureira, então desde pequena eu sempre vi ela fazer na costura coisas que assim, inimagináveis. Faltava pano, ela dava um jeito. Só sei que a pessoa que encomendou a roupa saía com a roupa perfeita. Eu não sabia o trabalho que tinha dado, que minha mãe tinha feito. Faltou botão, ela colocava 3 tipos diferentes, combinando, mas dava certo. Então, assim, eu já cresci num ambiente criativo. Porque quando você tem alguém que produzir é uma forma de ser criativo. Né? Então, ela produzia com as próprias mãos uma roupa, ela era... E é muito criativa até hoje, que ela continua nesse ofício, ela continua trabalhando. Então, assim, a gente tem que estar observando essas coisas, né? Ao nosso redor mesmo, porque como você mesma disse, como está na palavra de Deus, que Salomão já disse, tudo já está aqui. Sim. E a criatividade é algo natural do cérebro. Né? A gente já nasce com isso, é só a gente aflorar. E se você vive num ambiente criativo, automaticamente você já se torna criativo, porque isso aí já é comum na sua vida. Né? Por exemplo, é diferente a criatividade da disrupção. A disrupção é quando a gente interrompe um ciclo e muda esse ciclo. Por exemplo, antes só tinha os livros para a gente poder ler, manual. Né? Agora a gente já tem os livros digitais. Antigamente, a gente ouvia música naqueles discos de vinil. Né? Hoje a gente já escuta música pelo celular, um monte de coisa. Então, isso é disrupção. Então, a gente tem que aprender também. O que você pode fazer de criativo, que você pode causar uma disrupção em alguma coisa que você pratica no seu dia a dia, na sua casa.
ter essas ideias, né? Porque às vezes Deixa eu responder aqui o irmão que está perguntando. O termo ridículo destrava a criatividade? Sim, é uma das formas, é uma das atividades que a gente desenvolve para estar destravando a criatividade. É você se expor ao ridículo, você perde o medo e nisso vem a criatividade. A partir do momento que você se expõe, você abre sua mente. Então, você está num local onde está todo mundo se olhando e você tem a capacidade de fazer uma dança ali dentro de um supermercado, você é um ser criativo. Não, e outra coisa também, quando vem um pensamento ruim na sua cabeça, se você cria alguma coisa ridícula daquele pensamento ao contrário, você quebra aquele pensamento ruim da sua cabeça. Porque a mente fala assim, deixa de ser ridículo, seu idiota. E aí, porque a mente o tempo todo está levando a gente, ou pra gente, a mente só tem duas opções pra gente. Ou pra gente sobreviver, ou pra gente ficar parado. Ele não tem intenção que a gente ache, que a gente faça. Porque quanto mais parado, melhor, porque ele não vai trabalhar. Então, se você vem aquele pensamento negativo, você faz pensa de forma ridícula no pensamento, você corta aquele pensamento, você para com aquela situação ruim e já desvia. Também nesse sentido. Sim. E outra coisa, a gente tem que pensar o seguinte: se alguém fez em algum lugar, eu também posso fazer. Mas como que eu posso fazer? Eu falei, é só você saber como que a pessoa fez. Como a pessoa fez, ele criou um método. É só você seguir aquele método que você consegue fazer. E outra coisa, se ninguém fez, você pode fazer para que outras pessoas façam aquilo que ninguém fez. Você tem que acreditar em você. Isso é uma das chaves, das principais chaves. É a autoconfiança. Confiar em você, acreditar, ir para cima e fazer. Porque o medo também impede a gente de fazer as coisas. Porque às vezes você tem uma ideia muito boa, é criativa, assim, mas eu não vou fazer não, porque ninguém faz, vai que o pessoal não gosta. Você não tem que preocupar com o outro. Você tem que fazer. E a diferença de quem copia para quem cria é assim. Quem copia é aquilo que já foi feito, você está fazendo, você pegou o método e fez. E você, quando você cria, você inova. E aí você é recompensado melhor por isso. Exemplo do cavalo e do carro. Quando eles criam o cavalo, ele foi criado, na verdade, nem para carregar pessoas, né? Lá na palavra está escrito que nós nascemos, essa eu nem te falei não, mas agora surgiu. Nós nascemos para dominar, né? Deus colocou todas as coisas. Todas as coisas e tudo. Sobre os animais, tudo. Tudo. Aí o homem falou assim, então eu vou dominar um cavalo. Agora eu vou montar no cavalo. Agora eu vou botar 2 pessoas no cavalo. E assim fez. E aí, do cavalo veio a charrete, né? Da charrete veio o carro. São 2 coisas completamente diferentes. Por melhor que seja o cavalo, ele nunca vai chegar na evolução do carro, né? Então, isso, além de ser uma disrupção, as pessoas ganham com isso, com a evolução, com a criatividade. A necessidade cria gênios, né? Quando você tem a necessidade, você vai achando alguma saída para você resolver aquele problema. Sim. Quando, falando aí, te cortando, necessidade, eu lembro que uma vez era aniversário do meu esposo e ele me ligou falando que o pai dele ia almoçar lá em casa. E eu tinha uma audiência à tarde. Para quem não sabe, além de pastora, eu sou advogada. E eu tinha uma audiência à tarde, aquilo muita correria na parte da manhã. E eu queria fazer um bolo de aniversário para ele. O pai dele ia almoçar e depois a gente celebrar. E eu não tinha tempo até o bolo esfriar para estar recheando. Então, eu criei um bolo que eu já asso esse bolo recheado. Eu criei um recheio mais firme, que não misturasse a massa. E eu criei esse bolo. E esse bolo, hoje em dia, é o bolo mais pedido da minha família, porque ficou muito bom. É um bolo de chocolate recheado com beijinho e cobertura de Nutella, que foi a cobertura mais rápida que eu tinha em casa. Então, essa receita é minha e eu tenho, assim, até orgulho desse bolo, porque ele é muito bom e eu criei no momento em que eu estava na correria. Que legal, podemos fazer esse lançamento depois desse bolo aí, super especial. Super especial. Mas é exatamente isso. Necessidade cria gênios. À medida que não tem alguma coisa e você tem necessidade daquilo, você fala assim, poxa, eu tenho que criar isso, como é que eu vou fazer? Aí você vai, cria e fala assim, poxa, é uma inovação. E é justamente isso.
A nossa alma deseja voar. Só que o nosso corpo é muito lento. Mas a alma é muito rápida. Em Gênesis 1:26 fala sobre isso. Né, pastora? Quem tá falando aí? Vamos lá, em Gênesis 1:26. 1:26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Esse é Gênesis. Gênesis fala do domínio. Isso aí. Nós nascemos para dominar tudo, né? Para a gente voar, porque a gente pode tudo se a gente quiser, se a gente acreditar. Porque a criatividade é um estado natural nosso. Então, a gente tem que voltar a ser criança de novo, voltar ao estado natural, ser ridículo, não se preocupar com ser ridículo, não se preocupar com o que os outros estão pensando, porque ninguém bate a sua porta perguntando se você está precisando de alguma coisa, né? Então, assim, você tem que fazer. Fez, errou, você aprendeu. Você nunca perde. Se você fez, errou, você aprendeu. Se você fez, acertou, você virou um sucesso, né? Só assim a gente consegue acessar o extraordinário. O extraordinário, na verdade, é tudo aquilo que não foi feito, que é o fora do comum. Então, dessa forma, a gente consegue fazer. E a criatividade, a gente tem que ser como criança, voltar a ser infantil. Tem um exemplo que a gente pode colocar também, uma forma de extrair a criatividade. Quando a pessoa na infância teve alguns brinquedos, alguns desenhos que ela assistia, ela tem umas miniaturas daquilo. Por exemplo, eu gostava daqueles gatinhos. Tem um gatinho lá que você volta naquele período que você era, você tá vendo aquela coisinha na sua frente lá, te faz você voltar àquele período que você era criança, para você voltar a ser criativo de novo, sabe? Tem alguns artifícios que a gente pode fazer para a gente poder aflorar a nossa criatividade. E tem uma outra parte também que eu vou pedir para você falar para a gente, pastora. É quando Jesus fala que o reino é da criança. Já que a gente está falando dessa parte de voltar a ser criança, né? Então, é porque na palavra de Deus, Jesus fala, venha a mim todas as criancinhas, deixai vir a mim todas as criancinhas, porque deles é o reino de Deus. Essa é a parte que o próprio Jesus fala. Porque, e como o reino de Deus pertence às crianças, e assim, nós somos adultos e já fomos crianças um dia, a gente nunca deve deixar de ser criança. Porque como pai, o pai enxerga os filhos como crianças. Eu tenho uma filha de 20, outra de 16. Para mim, elas são bebês. Assim é o olhar de Deus para nós. Nós somos filhos. Então, nós somos bebês, nós somos crianças. Para Ele, o reino de Deus é para nós, sabe? Porque ainda somos crianças em Cristo, ainda somos. E a gente tem que acessar essa criatividade lembrando de quando a gente era criança. É porque a criança não pensa se tá ridículo, se não tá ridículo. Se porque a criança é inocente. É natural. Por isso que Deus disse, venha a mim as crianças, porque delas são o reino de Deus. Elas não têm pecado devido à inocência, né? Então, assim, a gente tem que voltar a essa inocência, porque a gente está buscando a nossa própria essência, aquilo que Deus colocou na gente. Que tudo que Deus colocou, ele está na nossa essência, ele está no nosso DNA. Então, quando a gente faz esse retrocesso, essa volta e busca ser inocente como uma criança, as coisas afloram. Na verdade, o adulto criativo é a criança que sobreviveu. Sim. Né? Deixou ela aflorar e tira aquele bloqueio, né? Porque, na verdade, a gente é cheio de bloqueio. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vê tanto bloqueio que a gente tem e a gente só consegue caminhar se a gente eliminar esses bloqueios, ressignificar, né? Sim. Então, gente, olha só. Só esta é a primeira chave, que é a criatividade de disrupção. São 40 chaves. Nós vamos falar as outras para vocês à medida que a gente for. A gente vai fazer na sexta-feira agora, né, pastora? Sim, sexta.
nosso evento foi cancelado, a gente vai ter na sexta-feira, às 18h58. Nós vamos falar a segunda chave para vocês. Nós vamos colocar aí. Se vocês têm alguma dúvida, quer que a gente comente alguma coisa, manda mensagem para a gente que a gente vai responder, tá? Convida um amigo para assistir, para poder... para caminhar com você. Porque uma coisa que nós aprendemos, assim, é você sempre ter uma pessoa do seu lado. Porque no momento que você tiver cabisbaixo, desanimado, você sempre tem uma pessoa para poder te ajudar, para poder caminhar com você. E isso é muito bom, porque nós não nascemos para ser sozinhos. Nós precisamos de pessoas boas do nosso lado. Lembra que você é a média das 5 pessoas que andam com você. Se você quer crescimento na sua vida, você tem que selecionar as pessoas que andam com você. Se você quer caminhar, você tem que eliminar as pessoas que te puxam para baixo, que não vão aonde você quer. Aproveitando que a gente já está indo para o final do ano, começar o ano novo, já põe no papel as suas metas. O que você quer fazer em 2023? Quais as conquistas que você quer? Aonde você quer viajar? Qual o carro que você quer trocar? Qual a cor do seu carro? Tem detalhes, tudo o que você quer que aconteça em 2023. Porque essas chaves que nós vamos passando para vocês, você tem que praticar diariamente, junto com a ação. Lembra do TPC? Teoria, prática e constância. Você tem um pouco de teoria, mais um pouco de prática e 80% de constância. Se você faz isso, a coisa vai acontecer. Mas se você só escuta e não faz nada, não vai acontecer nada. Né, pastora? Verdade. Já tirar esses sonhos do papel, né? Já transformar em ação. Começar a usar a criatividade, né? Já escrever e sendo criativo, detalhista. Exatamente. O que que eu fiz o ano de 2022? O que que eu vou fazer diferente em 2023? Qual o resultado que eu tive em 2022? Qual o resultado que eu quero para 2023? O que que eu vou fazer de diferente? Qual a minha meta? Qual o meu objetivo? Quanto que eu quero que esteja na minha conta bancária? Para onde que eu vou viajar com a minha família? Quanto que eu tenho que ter de reserva para essa viagem? Você tem que detalhar as suas metas. O que você quer fazer, porque daí o universo vai conspirar a seu favor para as coisas irem acontecendo. Mas se você faz igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, você não vai chegar em lugar nenhum, não. Né, pastora? Vamos deixar uma mensagem final para eles aí? Então, a mensagem está em Salmo 37:5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E por que que Deus tudo fará? Lembrando que nós lemos lá em Romanos 12:2, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Outra coisa, lá em Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. E em Romanos 8:28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o que que eu tenho que fazer? Entregar o meu caminho ao Senhor e confiar nele. E todas as coisas irão cooperar. E fazer a minha parte, né? Eu não posso deixar de fazer a minha parte. Eu tenho que estar marchando, eu tenho que estar caminhando. Mas eu tenho que confiar no Senhor, sabendo que todas as coisas, mesmo se acontecer um erro, todas as coisas estão cooperando para o meu bem. Porque inesperados acontecem. A gente tem que confiar no Senhor. Sim. Essa é a mensagem final de hoje. Agradeço a participação de todos que estão aqui. Se tiver alguma dúvida, pode enviar por mensagem, que será um prazer responder. Muito bom. E uma das coisas que, mediante isso aí, que todas as coisas cooperam para o bem, né? A gente tem que perdoar. A gente já, desde pequeno, a gente é cheio de bloqueios, né? Então, pai, mãe, irmão, e cortando e podando a gente em tudo que a gente faz. A gente tem que acreditar e confiar que eles fizeram o melhor pra gente.
no momento que eles tiveram, foi o melhor que eles podiam fazer. Então a gente tem que perdoar. Perdoar para não ficar no passado, porque o passado não... Você só te prejudica se você ficar lá. Para você seguir em frente, para você marchar, para você caminhar, independente do que está, do que vai acontecer, você tem que deixar o seu passado para trás, para você caminhar. O amanhã, você não tem que viver lá. É o hoje que você está fazendo, que é o amanhã que vai acontecer. Então, faça isso, pratique, seja criativo, ponha seus planos para fora, seja forte, seja corajoso, seja valente, tire o leão de dentro de você, seja uma águia com olhos para você ver coisas que ninguém está vendo, achar caminhos, achar soluções, porque problemas vão existir, não tem facilidade para ninguém, mas você olhe acima dos seus problemas, para as coisas acontecerem, você ser feliz e depois você está aí ajudando outras pessoas a serem felizes e a conquistarem seus objetivos também, né, pastora? Verdade, verdade. Gente, muito obrigada a todos vocês pela presença. Vai ser um prazer estar com vocês novamente na sexta-feira, às 18h58. Conte conosco para o seu 2023 ser melhor do que o 2022. Amém. Beijo. Beijo. Tchau.